Deus, a paz do Senhor, igreja. Mais uma vez nós estamos aqui nesta noite com muita alegria, com muita vontade de adorar, de exaltar, de louvar ao nome do Senhor. Deus é muito bom, o Senhor Ele cuida de nós em todo tempo e é importante que nós possamos permanecer firmes na presença dEle, independente da dificuldade, do que tenha acontecido, que possamos permanecer louvando ao Senhor, porque até aqui Deus nos sustentou. Reflita sobre a sua semana, como ela tem sido, as coisas que aconteceram. Eu pergunto a você se você louvou ao Senhor durante essa semana, em meio a tantos acontecimentos, em meio a tantos motivos para agradecer, em meio a tantos questionamentos. Eu vou pedir para você estar abrindo a sua Bíblia lá em Salmos 150. O título é Louvem a Deus, o Senhor. Salmos 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras, louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas, louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia! Aqui no Salmo 150, a ordem é para louvar. E nós podemos louvar ao Senhor de diversas formas. Da forma que a gente consegue se expressar para Deus. Não importa, não existem limitações para que você louve ao Senhor. Ah, mas eu não sou afinado. Mas você sabe falar, mas você sabe escrever, mas você sabe se expressar para Deus de diversas formas. Você pode louvar ao Senhor com uma frase, você pode louvar ao Senhor até mesmo em silêncio, dentro do seu coração. A ordem que o Senhor te dá é para louvar. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós. Então eu te convido neste momento para que você feche os seus olhos e agradeça a Deus e louve ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito. Senhor, eu te louvo aqui no teu templo, porque o Senhor é bom. Eu te louvo, Senhor, dentro da minha casa, porque dentro do meu lar o Senhor também se faz presente. Eu te louvo porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Eu te louvo, Pai, porque o meu coração está batendo, porque eu tenho vida. Eu te louvo porque o Senhor está no controle de tudo e porque o Senhor vem ao meu encontro. Obrigada, Deus. Obrigada. Conduza, Senhor, esta noite conforme a Tua vontade. Nós estamos aqui com o coração aberto para ouvir a Tua voz, para sentir a Tua presença, para Te engrandecer, para Te exaltar. Nós somos Teus, nós elevamos os nossos pensamentos, o nosso coração a Ti neste momento. E separamos este momento, além do decorrer da semana, para estarmos contigo como igreja, em comunhão, como uma só voz, como um só corpo, assim como diz a Tua palavra. Nós somos um só corpo, mesmo à distância. Nós somos um só corpo e o Senhor é o cabeça que nos direciona, que nos conduz. Venha sobre nós nesta noite, que nós queremos sentir o Teu Espírito Santo agir em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje.
eternidade está no controle. Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Me traz de volta a semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém. Em Ti nós estamos seguros, porque a Tua palavra nos faz vencer. A Tua palavra ela se renova a cada manhã e nos fortalece. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti a minha. Entregue sua oração, Senhor, neste momento. Pois Tu és Senhor, Tu és a minha fonte, Pai. Diga para fonte Ele. de águas vivas que há em mim. Tu És a minha esperança, Então eu descansa. descanso em Ti. Posso confiar. Posso confiar que a vitória está por vir. seguro estou em Ti. Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti. Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Pega minhas mãos, Preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra que me fará vencer. A palavra de Deus me faz vencer. Tua palavra, Deus, que me fará Aleluias. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Noite de fé, noite de celebração, noite de esperança. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 3, verso 14. Daniel 3, 14. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha do fogo, Daniel 3:14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estai
dispostos a, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, as suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Senhor, que é o nosso Deus que nos move, que toca o nosso coração, que traz esperança à nossa vida em momentos difíceis, como que parece naquelas etapas em que estamos numa fornalha 7 vezes mais acesa, em uma cova de leões. Cremos que o Senhor tem sempre uma resposta para a nossa vida, nosso coração. Por isso, mais uma vez, fale conosco. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Essas fornalhas da vida que vêm sempre nos surpreender, né? Este livro de Daniel tem sempre uma mensagem com figuras, com símbolos, com sinais, com esses exageros da vida que a gente fica às vezes perplexo de que se é possível isso acontecer. O fato é que nós estamos diante de um texto da majestosa e poderosa e grande Babilônia de Nabucodonosor, um rei truculento, arrogante, o imperador que dominava a terra. E Nabucodonosor é esse homem embriagado pelo poder. E ele não se contentou em apenas ser um rei, em ser um imperador, em ser um dominador da terra. Ele não quer somente isso, ele quer ser adorado, ele quer ser exaltado, ele quer ser Deus, ele quer que os seus súditos prostrados adorem a sua determinação, ao seu nome, e também os seus deuses sejam adorados. Então, a gente tem aqui confrontando Nabucodonosor, que tem todo esse arcabouço de poder, de intolerância, de dominador. Nós temos a figura, nós temos jovens com um coração obediente, jovens que contêm uma fidelidade, e essa fidelidade desses jovens é inegociável. O critério desses jovens é a obediência e fidelidade a Deus, e isso eles não negociam. Esses jovens, eles não vendem a consciência. Esses jovens não pensam em nenhum momento: vamos ludibriar aqui Nabucodonosor, vamos nos prostrar aos seus deuses, às suas imagens, para a gente passar batido, como diz aí no linguajar. Esses jovens, eles preferem a morte do que a infidelidade a Deus. Esses jovens fazem a opção em perderem a sua vida do que negarem o Senhor. Estão prontos à morte, mas não pecar.
Mostra coisas que nós precisamos para esse momento. Atributos que estão em momentos difíceis de serem encontrados, né? Como fidelidade. Esses jovens revelam fidelidade, e é a fidelidade que vai acarretar em acusação e oposição. Ser fiel, ser obediente, vai gerar acusação, vai gerar, então, com que líderes do reinado de Nabucodonosor levantem suspeitas contra esses jovens. Pessoas invejosas geralmente tentam dessa maneira, né? Elas tentam se promover buscando a destruição dos concorrentes. E é exatamente o que está acontecendo. Os líderes ali, os homens que ajudavam Nabucodonosor, que prestavam serviço no palácio, eles estão tentando a sua promoção, acusando Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso parece muito comum na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso se repete hoje, como as pessoas tentam se promover, tentam galgar espaços, acusando os outros. Mas eu te convido nessa noite a permanecer firme. E a acusação é esta, no verso 12, que eu não fiz a leitura. Ah, Senhor, esses homens judeus, você não sabes, ó rei, estes homens não fizeram caso de ti. Esses homens pouco ligaram para o seu decreto, para a sua ordem de se prostrar diante dos seus deuses. Porque para Sadraque, Mesaque e Abednego, fidelidade é uma questão inegociável. Inegociável. Não vamos nos prostrar às suas imagens. Fidelidade a Deus, fidelidade às nossas convicções, à nossa fé, isso pode gerar muitas coisas, isso por vezes não promove um caminho fácil. Embora muitas pessoas tentam se aproximar da fé ou de Deus para ter facilidades na vida, para se promoverem, para conquistarem os seus objetivos, e aí fazem às vezes de Deus, não o Deus monoteísta que deve ser adorado, mas um Deus útil, um Deus que nos preste serviços. Mas aqui nós percebemos que a fidelidade a Deus levou esses jovens à fornalha. Fidelidade a Deus levou os jovens, como Daniel, à cova de leões. Fidelidade a Deus gerou prisão. O nosso compromisso, então, não é com o sucesso. O nosso compromisso não é com o testemunho que Deus me deu um apartamento, Deus me deu uma casa. O nosso compromisso é com a fidelidade ao Senhor. E para estes 3 jovens, agradar a Deus, mostrar compromisso com Deus, mostrar compromisso ético com o Senhor, é mais importante do que preservarem as suas próprias vidas. Mesmo que a fidelidade a Deus nos leve para a fornalha, mesmo que as nossas convicções de serviço a Deus nos leve para as covas dos leões, mesmo que seja perder a própria vida. Por isso, jovens como Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensinam coisas importantes para os nossos dias. Sabe o quê? Firmeza com as nossas atitudes. Em um mundo de relações tão superficiais, em que as pessoas substituem amigos, namorada, família, em que substituem a igreja, nós estamos percebendo jovens no desterro, no exílio, diante de Nabucodonosor, jovens com firmeza nas suas atitudes, com convicções nos seus atos. Mesmo quando vier o questionamento, quando vier a inquietação, porque esta é o levante contra eles. É verdade que vós não servis nem adorais aos meus deuses? Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não estão obedecendo às minhas ordens? Esses jovens nos ensinam uma coisa que nós estamos precisando ultimamente. Sabe o quê? Não entrar em discussão infrutífera. Como a gente se mete em discussão infrutífera? Como a gente se infiltra em debates que não vão gerar nada? Aprenda com eles. Se essa discussão infrutífera não vai gerar nada, não debata. Não perca o seu sono, não perca a sua paz.
Porque quando veio o questionamento, quando veio a interpelação de Nabucodonosor, é verdade que vós não servis, não adorais aos meus deuses? Eles respondem no verso 16, não precisamos defender Deus, nós precisamos honrá-lo. No verso 16 eles dizem, ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Porque eles nos mostram que nós não precisamos defender Deus, nós não precisamos advogar a favor de Deus, nós precisamos testemunhar. E quem é testemunha vive a experiência, quem é testemunha assume a experiência de Deus, do contrário de advogar, porque advogar levanta, debate, questiona, mas se retira, testemunha, experimenta. Eles não defenderam o Senhor, eles apenas testemunharam. Eles estavam prontos para morrer, e testemunhar é assumir a própria vida do próximo, e aqui no caso, assumir a própria vida de Deus na terra, mas em nenhum momento ser infiel ao Senhor. Eles não defenderam a reputação de Deus, eles obedeceram, eles confiaram em Deus. Eles acreditaram que Deus iria lhes sustentar. E é isso que nós precisamos para a nossa vida. Você não precisa advogar, você não precisa defender Deus, você precisa testemunhar o Senhor na sua vida, no seu coração, com o seu gesto, com a sua fidelidade. E testemunhar Deus através da nossa vida passa por também fidelidade às pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Não tenha uma fé arrogante. Verso 17 e 18, vocês não vão se prostrar aos meus deuses? E eles respondem, quanto a isso nós não necessitamos te responder. E no verso 17 e 18, eles nos ensinam sobre confiar em Deus. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Repito, não tenha uma fé arrogante, não imponha para Deus, porque quando nós começamos a impor e dizer o que Deus vai fazer, nós negligenciamos o que é verdadeiramente fé. Eles respondem, se o nosso Deus quiser, Ele fará. Porém, se Ele não quiser, permaneceremos firmes. Esses três jovens dizem, em outras palavras, Deus pode nos livrar, Deus pode fazer. Esses três jovens dizem, Deus pode curar, Deus pode realizar o milagre. Esses jovens não dizem que Deus fará, esses jovens não impõem que Deus vai fazer um milagre na minha vida, na minha família. Esses jovens dizem, Deus pode fazer. Porque nós não somos donos da agenda de Deus, porque nós não decretamos nada para o Senhor, nós apenas pela fé nos lançamos nele e acreditamos que Ele pode, e se Ele quiser, Ele fará. Tão somente se não fizer, continuaremos servindo ao Senhor. Quantos abandonaram o Senhor porque entenderam isso de uma outra maneira? Porque ouviram de um preletor, ouviram de um pastor que Deus fará, que Deus não sei o quê, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, mas talvez não conhecessem o texto bíblico da fé genuína de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não decretam, que não impõem, simplesmente se lançam em Deus. Se lançam de maneira tão veemente, tão poderosa, de tanta entrega, que mesmo piorando, e aí, se piorar, o que você vai fazer? E se piorar, qual será o teu comportamento? E se as coisas ficarem ruins, ou mais ruins do que estão? Esses jovens nos mostram que mesmo piorando, eles permanecem firmes. Vai piorar, o que você vai fazer? Vai abandonar?
Vai negligenciar o Senhor? Vai parar de acreditar? Não, vai piorar. O que vou fazer? Permanecer firme. Porque nessas fornalhas da vida, nesses momentos difíceis da vida, quando as coisas parecem difíceis, elas tendem a piorar. E o que eu preciso fazer? Eu preciso permanecer firme, porque no verso 19, piorou, porque ordenou o rei que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais do que se acostumava. E não somente acendesse, ou aumentasse, ou aquecesse a fornalha 7 vezes mais, mas ele implementou uma maldade, não somente acesa 7 vezes mais, mas também vocês devem atar esses jovens, vocês devem amarrá-los. Para esses jovens, eles, além de enfrentarem uma fornalha 7 vezes mais acesa, eles não tinham nem a possibilidade daquilo que nós fazemos muito, sabe o quê? Espernear. Porque você às vezes passa por um momento difícil, está complicado, mas você ainda esperneia, né? Você reclama, você resmunga. Mas aqui diz para nós que a fornalha fora 7 vezes mais acesa, mas ainda atados. Nem reclamar tinha como. Porque foram pés, mãos, chapéus, serviram para atar, lenços no rosto, ou seja, nem resmungar dava. Imagine o drama desses jovens, que nos ensinam que mesmo quando as coisas pioram, a gente não deve retroceder. Nosso coração precisa estar firme no Senhor e acreditar. E você precisa acreditar dessa maneira. Você deve fazer o que é certo. E acredite no Senhor. Você deve fazer o que é certo, e o dia de amanhã Deus colocará o chão. Deixe para o Senhor, deixe as consequências nas mãos de Deus. Se você sabe, se você acredita que estás sendo coerente no teu comportamento. Porque às vezes a gente acha que é da vontade de Deus, mas talvez sejam os nossos princípios, os nossos desígnios, as nossas decisões. Mas se você tem certeza de que está coerente no seu coração, a sua convicção do seu serviço a Deus, de que você está firme com o Senhor, deixe as consequências nas mãos de Deus, porque retroceder nunca, continuar firme sempre, porque no Senhor nada é em vão. Esteja firme, esteja calçado os pés no Senhor, e sirva ao Senhor por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer ou te dar. Não sirva a Deus no âmbito da utilidade. Não espere servir a Deus para ter dele os benefícios. Nós vivemos um momento difícil na vida da igreja evangélica brasileira, que as pessoas estão numa razão instrumentalizada, elas estão buscando a Deus pela utilidade, pelos benefícios, mas deveríamos superar isso e deveríamos servir ao Senhor por aquilo que Ele é. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Cabe-nos somente obedecer ao Senhor e não ficar administrando consequências para os nossos atos, porque se estão pautados naquilo que Deus tem e naquilo que Deus está fazendo na nossa vida, precisamos confiar. Mesmo que seja ir à fornalha, como vai ser? Como será? Aqueles jovens não serviam ao Senhor por causa de benefícios recebidos. Esses jovens foram arrancados de suas famílias, esses jovens foram arrancados da sua terra. A vida desses jovens não girava em torno do seu bem-estar. Hoje as pessoas estão vivendo isso em busca do seu bem-estar. Não gosto de espinhos na minha vida, não gosto de dificuldades. Eu quero um Senhor que resolva os meus problemas, projetando para Deus, para que Ele resolva as nossas cabeçadas, os nossos tropeços. Mas a vida desses jovens não gira em torno do seu bem-estar, porque hoje buscam a Deus não por causa de Deus, mas por causa das dádivas do Senhor, as dádivas de Deus. Nabucodonosor, o rei, tentou intimidá-los, dizendo a eles no verso 15:
nenhum Deus pode livrá-los das minhas mãos, nenhum Deus pode arrancá-los de aqui. E nesse sentido, eles não defendem a reputação de Deus, eles apenas obedecem, confiam no coração. Eles honram a Deus, não porque Deus irá tirá-los, porque Deus em nenhum momento disse que irá tirá-los. Eles honram a Deus por aquilo que Deus é. Sabe por quê? Porque consequências, quando a nossa vida é íntegra, é ética, é confiante, é obediente ao Senhor, as consequências pertencem a Deus. Por isso tenha seu coração em paz. Se te trapacearam, te traíram, botaram os pés para você cair, tenha o seu coração em paz. As consequências pertencem ao Senhor. O seu dever é fazer o que é certo, e não importe os custos, não importe as consequências. Isso é ter fé e confiar que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E por que isso? Porque quantas vezes Deus não nos livra dos problemas? Deus não nos livra desses momentos difíceis? Deus não nos tira? Não, Ele está conosco nesses momentos. Então Deus não fica, como um pai coruja, ou um pai que fica, mimando os seus filhos. Ele não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas, ou então Ele está conosco nos problemas. Se você precisa de uma garantia maior do que essa, é acreditar de que Deus não nos livra, mas Deus participa conosco. E quando eu estou numa luta, quando eu estou numa fornalha 7 vezes mais acesa, eu não preciso ficar recordando por que Deus não me tirou, por que Deus não me preveniu, por que Deus deixou isso acontecer com a minha vida. Eu preciso pensar, Deus está comigo aqui. Deus poderia ter impedido tantas coisas. Se você olha para a sua vida e fica questionando, Senhor, por que isso aconteceu? Por que chegou a esse ponto? Deus não impediu a fabricação da imagem. Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha 7 vezes mais acesa. Isso tudo Deus poderia ter impedido. Deus não impediu a divulgação do decreto. Deus não impediu que esses 3 jovens fossem acusados. Eles foram acusados. Deus não impediu a fúria do rei, nem a fornalha 7 vezes mais acesas. Deus não impediu que esses jovens fossem atados e jogados na fornalha. Deus poderia ter impedido isso tudo. Deus impediu? Não. Deus não impediu os seus servos da provação, mas Deus os preservou na provação. Repito para você. Deus não impediu os seus servos da provação, mas Deus preservou-os na provação. Deus não impediu esses moços da ameaça, e Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha, mas Deus esteve com eles na fornalha e Deus os livrou na fornalha. Isso nos mostra que a nossa vida está totalmente nas mãos de Deus. E é justamente numa provação, num momento difícil, numa crise, que Deus irá utilizar esse processo para iniciar mudança. Acredite, confie em Deus, porque Deus faz exatamente desse jeito. Deus utiliza, Deus transforma instrumentos que seriam de morte em livramento. Olha o verso 26 e 27 que nós fizemos a leitura. Não fizemos a leitura, eu vou ler agora, 25 a 27. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro da fornalha, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí em 20. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Fizemos a leitura até o 25, fiz agora do 26. E vou ler o 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo
não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Deus faz de instrumentos de morte livramento, transforma. Eles foram atados e jogados no fogo. O fogo, imagine comigo, nem chamuscado os cabelos, nem cheiro de fumaça. Eu passei alguns dias no meio do fogo, em incêndio florestal, e posso lavar minha roupa 5 vezes, dou uma cheirada lá, ainda tem cheiro de fumaça. Diz para nós que o fogo os libertou das amarras, mas Deus os libertou do fogo. E somos lançados em fornalhas, em dificuldades. A própria dificuldade trata de nos livrar de algumas amarras, mas Deus é que tem a competência total para nos libertar integralmente. Porque o fogo não queimou os seus corpos, mas o fogo queimou as cordas que os prendiam. Então, se estamos num momento difícil, nós precisamos entender o que essa crise, o que esse momento de turbulência, de tempestade, está gerando para me livrar também de algumas cordas ou de algumas cargas que eu preciso deixar no caminho. Porque aqui foram lançados na fornalha, mas o fogo só queimou as cordas, mas não queimou os seus corpos. O fogo os libertou das cordas e Deus os libertou do fogo. Então, eles também nos mostram uma coisa maravilhosa. Eles não foram tirados do fogo, como alguns pedem. Alguns oram desse jeito: ó Senhor, me livra, ó Senhor, me tira, ó Senhor, faz isso por mim, ó Senhor, resolve a minha causa. Não, eles não foram tirados do fogo, eles saíram do fogo por conta própria, eles saíram caminhando. O rei Nabucodonosor foi lá chamá-los: saí daí, venham para cá, porque vocês servem ao Deus Altíssimo. Porque foram jogados presos na fornalha 7 vezes mais acesas e saíram livres. Sabe por quê? Porque dificuldade da vida liberta, porque problema na vida transforma, porque crise na vida gera criatividade. A intervenção de Deus é miraculosa, é transbordante, é o fogo que os livra da corda. Deus os livra do fogo, Deus os conserva do fogo, Deus os protege do fogo, mas eles saem caminhando. É isso que Deus deseja fazer na tua vida, é isso que Deus deseja promover na tua história, que você tenha capacidade de entender que nas turbulências, nas tempestades, nas fornalhas da vida, Deus estará ali te auxiliando, te protegendo, e você sairá. Acredite, quando todos os recursos da terra escasseiam ou acabam, é ali que nós encontramos socorro em Deus. Quando tudo parece perdido e você não vê resposta e cenário de mudança em lugar nenhum, aprenda a confiar no socorro de Deus. E nas fornalhas da vida, como esses 3 jovens, somos desafiados a esperar um milagre somente de Deus. Fornalhas, repito, fornalhas da vida, somos desafiados a esperar um milagre somente de Deus. Não adianta chamar Daniel, não adianta chamar Abraão, não adianta chamar Moisés, não adianta chamar ninguém. Ninguém vai ouvir a sua voz numa fornalha 7 vezes mais acesa. Ninguém vai ouvir que você está lá no fundo e o fogo escaldante. Mas você sabe que Deus está lá contigo. Nessas fornalhas da vida, aprenda então a confiar no socorro de Deus. Não fique questionando porque alguém te deixou, porque ninguém te ajudou, porque alguém te desamparou. Não, porque é uma fornalha entre você e Deus está lá contigo. Então aprenda a confiar em Deus, porque se ficarmos buscando socorro nas pessoas para resolver os nossos problemas, nós nunca nos lançaremos totalmente em Deus. Quando somos fiéis a Deus, é Ele que
que nos encontra na fornalha. Não é o tio, não é o cunhado, não é o irmão, não é o parente, não é aquele parente que é milionário que poderia te ajudar. Não, quem te encontra na fornalha 7 vezes mais acesa é o Senhor. E aí você pode escolher, né? Ficar fora da fornalha com Nabucodonosor ou dentro da fornalha com o Senhor. Qual a tua escolha? O que você prefere? Fora da fornalha com Nabucodonosor, agradando Nabucodonosor, ou dentro com o Senhor? É porque no calor da prova é lugar de comunhão íntima com Deus. É porque nesse lugar de calor irresistível é lugar de comunhão intensa com o Senhor. E lugar de lutas impossíveis, que você parece pensar que elas vão tirar a tua vida, também é lugar de encontro com Deus do impossível. Deus vem ao nosso encontro em momentos de aflição, em momentos de luta, e quando você passar por uma provação, ou se você estiver atravessando ela agora, fique tranquilo, chega a hora do resgate. Como diz no português, nosso dia a dia, chega o momento da promoção, sempre chega, 26 a 30. Se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. E confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei que os lançou na fornalha 7 vezes mais acesa, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Quando estiver enfrentando um tempo difícil, acredite, sempre há de chegar a hora de ser resgatado, promovido. Quando você é fiel a Deus, o nome dele é exaltado. Sair da fornalha significa reconhecer a majestade, a glória de Deus por parte até dos inimigos, até de Nabucodonosor. Como confessou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você está esperando o reconhecimento, não fique correndo atrás disso, buscando por isso. Faça o trabalho que precisa ser feito, cumpra a sua obediência, a sua fidelidade a Deus, e espere, porque depois da crise, depois da fornalha, um grande reconhecimento há de vir. Porque quando você é fiel ao Senhor, Ele muda tudo, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso, porque você se lançou confiando nele. O rei, que ficou transtornado de ira contra esses jovens, agora, como o rei os chama? O rei os chama de servos do Deus Altíssimo. O rei que decretara a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo rei que os faz prosperar. Você tem dúvidas ainda na sua vida de que aquele ou aquela pessoa que foi motivo para tentar te destruir pode ser objeto, pode ser instrumento de Deus para também te abençoar? Não porque essa pessoa é boa, mas porque o Senhor vai fazer isso, porque Deus usa pessoas inesperadas, improváveis. Deus coloca na sua vida gente que você não imaginava para te abençoar. A fornalha é esse meio. Fornalha não é o fim da tua vida, fornalha não é destruição da sua vida, fornalha é meio, fornalha é etapa, fornalha é um passo. E quando sairmos da fornalha, no verso 30,
Os 3 jovens demonstraram lealdade quando foram provados. Esses 3 jovens mostraram fidelidade quando foram provados. E assim também mostraram fidelidade quando foram promovidos. O que a gente faz também quando recebe uma promoção, um elogio, quando a gente supera? Depois que passamos etapas difíceis na vida, somos promovidos, né? No sentido aqui do texto, os exaltados, a gente pode até esquecer. O rei fez prosperar os 3 na província da Babilônia. Quero concluir dizendo a você que Deus sempre vem ao nosso socorro quando os nossos recursos acabam, quando a coisa está extinta, quando somos abandonados, quando estamos enfermos, quando somos lançados na fornalha, na cova dos leões, quando a família parece desmoronar, quando tudo parece perdido. Deus se manifesta salvadoramente, acredite. Fornalha, luta, dificuldade, infelicidade, isso é meio para chegar a um propósito maior que Deus vai usar para nos promover, para te ajudar a superar quando você sair dessa fornalha. Fique tranquila, porque nessa fornalha superaquecida que você está passando, que você está atravessando, que é meio para que Deus está utilizando para te lançar um lugar melhor, Ele virá ao seu encontro, estará contigo aí. Deus vai usar dificuldade, momentos difíceis, para promover bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa. Então, quando estiver ruim, pense assim: Deus vai fazer alguma coisa extraordinariamente bem. Feche teus olhos. Vamos orar. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor, eu sei que muitos aqui estão atravessando esse momento. Acusação, oposição, se sentem atados, sem capacidade de fazer, de realizar nada. Estão sendo lançados em fornalhas as 7 vezes mais acesas pelos outros. Mas o Senhor está lá conosco. Mas o Senhor participa desse momento com a sua filha, com o seu filho. Mas o Senhor está aí, vivendo com ela. Proteja o Senhor do fogo. Proteja o Senhor das dificuldades. Livra o seu povo. E que eles possam superar esse momento. E possam aprender nessa fornalha 7 vezes mais acesa. E sair pelos seus próprios pés, com os seus próprios passos. Conscientes de que o Senhor os preservou, que o Senhor os guardou. E após superar essa crise ou essa dificuldade, experimentem aquilo que o Senhor tem, porque estaremos prontos, estaremos mais confiantes, mais convictos de que o Senhor nos guarda. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar um pouco, David? Depois eu vou impetrar a bênção. Está sentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos louvando
receber a bênção, lembrando, hein, que domingo que vem temos a Santa Ceia do Senhor. Culto presencial está acontecendo de forma bem limitada, com todos os protocolos. Vamos ter a Santa Ceia no culto da manhã presencial e no culto da noite. Prepare-se, cuide do seu coração, da sua experiência com Deus no decorrer dessa semana. Em nome de Jesus, para que a gente possa celebrar a ceia com muita alegria, com essa certeza de que fomos convidados pelo Senhor para participarmos da sua mesa. Ele convida todos nós. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, sobre a sua família e te dê paz, hoje e sempre. Amém. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou